Entrevista. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos têm até o dia 14 de fevereiro para realizar a contestação. Para falar um pouco sobre este assunto e outros pertinentes aqui à Previdência Social, está conosco o advogado Nemésio Vasconcelos. Doutor Nemésio, obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, a gente estava conversando aqui antes de abrir oficialmente a entrevista, doutor. Ainda tem muita gente que não fez a solicitação desse dinheiro. É relativamente fácil buscar essa devolução de recursos? E isso é bem fácil, né? O segurado, aposentado ou pensionista pode fazer o requerimento através do 135, que funciona de segunda a sábado, até às 22 horas, também pelo aplicativo Meu INSS, ou diretamente na agência dos Correios. Esse atendimento é gratuito, né? Ele vai pessoalmente e faz o requerimento, e aí, tendo a análise do requerimento, o INSS informa se houve ou não desconto. Tendo havido desconto, ele vai receber o ressarcimento com as correções de INPC no próprio benefício. Bom, para a gente voltar à origem dessa questão, de onde que surgiram esses descontos, né? Eram associações que descontavam no benefício, só que o segurado ali, não é, o aposentado ou pensionista, não tinha dado autorização, era uma fraude, doutor. Exatamente, né? Isso foi feita uma bomba que explodiu em abril do ano passado, né? E mais de 6 milhões de segurados tinham descontos de associações e entidades associativas sem conhecimento prévio, sem autorização. E muitos deles já vinham há mais de 5 anos, né? Então, o governo fez aí uma proposta de devolução simples, sem dano moral, mas devolveu e está devolvendo. E desde julho do ano passado, cessou automaticamente todo e qualquer desconto. Então, mesmo aquelas pessoas que não requereram a cessação do desconto, tiveram ela. Porém, essas pessoas que não requereram, e a gente tem mais de 3 milhões aí de segurados que ainda não fizeram o requerimento, não receberam o ressarcimento. Doutor, o senhor disse que essa devolução foi feita de maneira simples, sem o dano moral. Isso aí é um ponto importante também, não é? Outras ações podem existir para buscar esse dano moral? Isso já está acontecendo ou não? Na verdade, o governo condicionou para que a adesão fosse feita à desistência das ações de danos morais. Então, quando você faz a solicitação, automaticamente você abriu mão do dano moral. Exatamente, né? Muitos segurados haviam feito esse pedido de indenização contra as associações ou mesmo contra os sindicatos que haviam esses descontos. Então, no momento que fizeram e ingressaram com o pedido de danos morais, tinham que fazer o pedido de desistência para poder receber esse valor. Bom, então será que essas pessoas aí que não deram entrada ainda estão pensando nesse dano moral? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, né? Muitos ingressaram judicialmente, inclusive contra o INSS também, que poderia figurar no polo passivo, né? Então, é de se analisar e consultar o advogado, que muitos devem ter procurado, para ver qual a melhor estratégia, né? E provavelmente os advogados também orientaram fazer a adesão, já que o recebimento era quase que imediato, né? Tendo o reconhecimento de que houve o desconto, no outro mês o segurado, aposentado ou pensionista receberia o valor de restituição. Bom, então, se eu entendi bem, a opinião do especialista é de que vale mais a pena receber agora, nesse acordo que o governo propôs, do que ingressar com ação na justiça, esperar todo o trâmite, de repente o que você vai receber lá na frente pode ser muito próximo do que você vai receber agora e você teve que esperar um longo período de tramitação do processo. Isso, até porque houve uma união de esforços no sentido de viabilizar essa restituição, né? Então, o governo acabou arcando com a conta, né? E tendo que correr atrás dessas instituições, dessas associações, para que depois tivesse o bloqueio de bens e que tivesse a garantia da restituição também. Sobre esse ponto, doutor, a gente tem alguma informação sobre
a entrada desses recursos para a conta do governo, porque quem pagou foi o erário público, foi o governo. Foi o governo. Esses valores que o senhor mencionou, eles foram bloqueados. Mas eles já foram transferidos à União ou eles seguem bloqueados enquanto tem aí o curso judicial da questão? O grande problema também foi localizar muitas dessas associações e institutos que hoje não existem, né? Que, na verdade... Identificar esse patrimônio também? Né? Exato, milhares, né? Então, por mais que o governo tenha sido, muitas vezes, diligente no sentido de ir atrás, provavelmente se perdeu aí no caminho milhões ou bilhões, né, de reais. Então, eu acredito que, infelizmente, a conta foi paga por nós. Mesmo que esse dinheiro entre para a conta do governo, não vai balancear. Não vai ser suficiente, com certeza. Uma fatia desse dinheiro vai ser paga mesmo pelos impostos. Pelos impostos, por nós. Doutor, nesse pagamento embute juros ali também não? Existe uma correção, mas a correção é INPC, né? Então é uma correção pequena, mas há uma correção. No momento que ele identifica que houve o desconto, ele faz a soma dos valores e atualiza. Né? E é importante dizer que só são dos últimos 5 anos. Se o segurado tinha desconto há 8 anos, que tinha segurado que tinha desconto há 8, há 9, então ele perdeu para trás 4 anos. Algum tipo de desconto ainda existe para que o segurado saiba, olha, vou receber aqui, você recebe uma espécie de contra-cheque. Então você pode olhar o que foi descontado. O que é legal que vai aparecer lá de desconto e o que pode levantar uma suspeita? Opa, isso aqui está errado. É importante até, Vitor, a gente esclarecer que há muitos empréstimos também consignados, há o cartão de consignado, então muitos segurados contraem empréstimos. Então, a gente não pode confundir aqui os empréstimos que são devidos, né, com esses descontos ilegais e arbitrários. Né? Mas é tranquilo, ele entra no meu INSS e lá no meu INSS ele vai ter a opção de verificar quais são os descontos que ele está tendo. Inclusive, ele tem acesso à quantidade de consignados que ele tem, quais são os descontos que ele tenha, porventura, e só são descontos legais se tiverem sido autorizados por ele. Por exemplo, muitos sindicatos faziam o recolhimento da contribuição sindical com autorização do segurado. No final, com tantos problemas, os sindicatos acabaram tendo que de cessar esse desconto, mesmo provando muitas vezes que tinha tido a autorização. Até porque o governo, por cautela, cessou automaticamente todos esses descontos. Tudo, né? Parou tudo. Então, os sindicatos teriam que correr atrás novamente para ter a autorização legal do segurado para que esse desconto fosse atualizado, né? Ou autorizado. Sim, né, esses benefícios, muitas vezes tem descontos que foram indevidos, né, e os empréstimos também indevidos que aparecem. No meio desses problemas, a gente teve no escritório bastante problema com clientes que confundiam as situações, né, de fraudes envolvendo associações, como também de empréstimos que não foram contraídos pelos segurados. Bom, uma questão que pode ajudar muita gente, doutor. Como que se dá esse processo de autorização? Isso é eletrônico? Isso é por assinatura física? É uma ligação telefônica? Você autoriza, sim, autorizo e já vai? Como é que funciona isso? Antes de mais nada, também é importante dizer que o INSS não entra em contato, né, com o segurado por via de WhatsApp. E muitas vezes o que nós temos é muitos golpes envolvendo essas pessoas que são um alerta importante. Né? Inclusive, ontem mesmo, um dos meus clientes me ligaram dizendo que havia alguém ligando, pedindo para fazer a prova de vida, utilizando o nome do INSS. A prova de vida é feita no próprio aplicativo, a prova de vida é feita no próprio banco. Então, é importante ter... E INSS manda e-mail, não? Não manda nem e-mail, nem SMS? A não ser que tenha um e-mail cadastrado lá no aplicativo do meu INSS, tá. Né? Mas aí é importante sempre deixar claro, né, que o INSS não entra em contato, né? E aí, nesse momento, o segurado, se vai contrair um empréstimo, se vai autorizar, ele tem que assinar o contrato, né? Ele tem que ter acesso às cláusulas contratuais. O problema é que hoje também está utilizando a biometria para essa questão de benefícios, né? No caso da contratação dos empréstimos. Então, muitos vão ter a abordagem também via WhatsApp para capturar a biometria
e aí a gente pode ser que esteja diante também de problemas envolvendo empréstimos indevidos com essa captura de biometria. Esse também é um alerta importante para além dos golpes a que o senhor se referiu. Acho que é algo muito parecido com o que é feito pelos bancos nas agências, né? A pessoa vai para a agência bancária, está ali próximo ao caixa eletrônico, chega alguém e diz, olha, eu posso te ajudar, você precisa de ajuda? Só que essa pessoa, se não for identificada ali pelo banco, ela pode estar tentando desviar teu dinheiro, fazer alguma coisa ali. Então, já é recomendado para você não aceitar esse tipo de ajuda. De repente, essa abordagem também pode ser, você não sabe não, me dê aqui o seu celular, olhe para cá, ou faça aqui, ponha, né, sua digital, e a pessoa pode estar caindo num golpe ali, Exato. autorizando o que não quer. Muitas vezes acaba encaminhando documentos pessoais, a cópia do cartão de crédito, muitas vezes, sim, que faz com que aquele fraudador tenha acesso a essas informações e aí faça algumas transações de maneira ilícita, né? Então, a gente orienta sempre que faça o boletim de ocorrência, utilize os canais, né, os canais do 135 para obter informação. Procure um advogado também de confiança. Se você está em dúvida sobre o desconto, se está em dúvida sobre o valor do seu benefício, sempre procurar o Meu INSS, aplicativo com a senha do Gov. Né? Isso faz com que evite as fraudes e evite os prejuízos. Doutor Nemésio Vasconcelos é advogado previdencialista, está conversando com a gente aqui no Cidade Entrevista. Estamos falando aqui sobre as questões pertinentes à Previdência Social, falamos sobre os descontos. Eu queria falar um pouquinho também, doutor, sobre essa questão dos empréstimos consignados. Hora e vez a gente vê no noticiário que o INSS suspendeu essa ou aquela instituição que estava concedendo esses empréstimos. E uma das coisas que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: tem um limite de valor de desconto? Que assim, você pode pegar um valor X de empréstimo, mas o desconto não tem lá um limite para não comprometer a renda do indivíduo? Eu já ouvi história de gente que tem 2 empréstimos sendo descontados no mesmo benefício. Quer dizer, está sobrando muito pouco para ele viver. Isso é autorizado? Na verdade, ele tem uma margem de consignado que, de acordo com a lei, pode ter variado. Né? A gente hoje teve 30%, chegou a 40%, então ele poderia comprometer aquela renda dele até um percentual de 40%. Então, seria muito comum ele ter 3, 4 empréstimos, a dependendo da margem. Né? Uhum. E aí também tem a questão do cartão de crédito, que entra fora o empréstimo, né? Embora muitos segurados não tenham conhecimento, algumas instituições bancárias oferecem um cartão de crédito na modalidade de empréstimo bancário, o que também vai comprometer aquela renda, aquela margem. Né? E ainda tem a questão do juro do cartão, né? Que agora até houve uma mudança nesse sentido, né? Antes a cobrança chegava até a 400%. Agora só pode cobrar no máximo a 100%. Mas ainda assim é um juro muito maior do que se você pegar o empréstimo mesmo, né? Exatamente, né? É um prejuízo gigantesco, né? Mas muitos segurados realmente acabam se recorrendo ao empréstimo porque outros familiares necessitam, porque querem fazer uma reforma de um imóvel, porque querem adquirir um veículo. Então é muito comum também que eles tenham essa necessidade, não é? Mas é isso. Infelizmente, aconteceu muito de algumas instituições bancárias abordarem e fazerem contratos indevidos sem a anuência do segurado, né? Muitas vezes comunicando ao segurado antes mesmo que o advogado tenha comunicado a concessão do benefício, dizendo, olha, vem aqui, tem uma margem, está disponível, a gente vai antecipar. Como é que isso é possível, doutor? Como é que o banco sabe antes do segurado que ele vai ter ali o benefício dele? O banco, ele vai ser gestor do benefício, né? Então, ele tem acesso àquela informação, então ele se antecipa, né? Na verdade, muitas vezes há também um vazamento de dados. Às vezes são bancos privados que têm essa informação e já liga para o segurado. Ele nem sabe ainda que vai ser segurado. Mas ele não tem conhecimento ainda, mas para o banco entrar em contato, provavelmente tem tido a concessão, né? Então, caiu a concessão no banco A, no banco B, numa instituição tal, a instituição muitas vezes entra em contato para ele antecipar o crédito e lá na frente cobrar pela antecipação no momento que ele for receber. Muitas vezes, 15 dias antes, ele já tem conhecimento que vai receber e aí tem valores atrasados a receber
e o banco acaba antecipando e cobrando pela antecipação. O senhor falou sobre as contratações que não apresentam as cláusulas contratuais. Isso é um problema muito recorrente, assim, dos segurados dizer, olha, eu não sabia que o juro era esse, ou eu não sabia que seriam tantas prestações. Isso acontece muito? Acontece muito, né? A gente orienta sempre ele, se tiver dúvidas, ir ao PROCON, solicitar a cópia do contrato, porque muitas vezes não recebeu o contrato. Em alguns casos que ele realmente não contratou, aí a gente pode falar de danos morais, né, danos materiais, porque se houve o desconto, está havendo dano material, a gente pode pedir aí a repetição do indébito, ou seja, pedir também os valores em dobro do que ele pagou indevidamente, não é? Mas são ações que tem que pedir também uma antecipação de tutela para a finalidade de garantir que seja cessado aquele desconto que seja indevido naquela contratação também que o segurado não fez. É importante voltar aqui também, doutor, aos descontos indevidos, nosso tema inicial, porque as pessoas, os herdeiros, né, de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos, esses herdeiros têm direito a reaver esses valores também. Para os herdeiros, como é que é o procedimento? É interessante, porque antes a gente nem havia essa possibilidade de fazer o requerimento lá no aplicativo do Meu INSS. E desde o ano passado, já no finalzinho do ano, há uma possibilidade. Em alguns casos é necessário o alvará judicial, o inventário, né? Mas ele tem que comprovar a qualidade dele de dependente, tem que juntar a certidão de óbito da pessoa que teria direito, e se tiver filhos, se tiver cônjuge, juntar também a documentação desses que farão direito, farão jus ao recebimento. Então é um pouco mais burocrático, né? Exatamente. Então né? Demora um pouco mais também. Tem que comprovar a dependência, né? E aí se você tem mulheres, filhos, todos eles entram aí no direito de fazer o requerimento. Bom, eu também queria perguntar um pouco para o senhor como é que anda a questão da concessão do BPC. As pessoas questionam muito isso e reclamam que o trâmite está muito lento. É real isso ou melhorou a dinâmica para a concessão? Olha, é real. Nós tivemos aí pelo menos 6 meses de espera para a concessão de benefícios que já estavam em análise após a realização da perícia médica e da avaliação social, né? Nós já temos uma demora enorme para agilização no sentido de marcar a perícia médica ou de marcar a avaliação social, né? Aqui em Caruaru mesmo, a gente só tem a avaliação social para junho, se eu fizer requerimento hoje. Só junho? Em junho, né? Então são o quê? 5 meses? 6 meses. 6 meses e alguns dias, né? 7 Exatamente. Dias, então a gente já tem essa espera. E o ano passado tivemos um problema com a data prévia em relação ao cruzamento de dados, né? Sim. E aí as regras também mudaram em relação ao critério da renda per capita do grupo familiar, que antes não entrava no cálculo o Bolsa Família. E depois, né, desde o ano passado, passou a constar também a renda do Bolsa Família para efeitos de cálculo. Isso aí é para estreitar a porta, né? E foi estreitando, né? Então, o combate às fraudes, o combate à manutenção indevida de benefícios, também fez com que o governo medisse esforços no sentido de chamar aqueles segurados que estavam há bastante tempo sem fazer perícia médica, ou que teve no grupo familiar um dos membros que passaram a trabalhar e passaram a ter renda, e aí muda completamente o grupo familiar e muda o critério da renda per capita, suspendendo o benefício. Essa aí é uma dúvida, doutor. Bom, alguém da família começou a trabalhar, a renda familiar mudou, porque tem uma composição nova ali. Se a pessoa que recebe o BPC não procura por ela mesma para informar essa alteração e o governo descobre isso pode ser apontado como fraude? A pessoa pode ser obrigada a devolver valores ou não? Pode ser obrigado a devolver valores. Ele certamente será notificado para oferecimento de uma defesa MOB. A defesa ele tem um prazo de 30 dias, né, para efetuar, e aí ele pode também juntar a comprovação de despesas médicas, provando que mesmo com aquela renda do grupo familiar ainda há necessidade da manutenção do benefício. Mas o correto realmente seria, se um dos membros do grupo familiar passaram a ter renda, e no cadastro único atualizar a informação para que conste esses dados. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, deu entrevista recente, falou sobre o aumento do número de pessoas na fila
em busca de benefício do INSS. O senhor que lida com isso diariamente, qual é a razão para aumentar tanto assim essa fila? Nós temos uma fila aí de 3 milhões de requerimentos, né? É uma fila, a maior fila já registrada. Já registrada, exatamente. Então, os números são impactantes, mas significa também que as pessoas estão procurando mais, estão adoecendo mais, né? Que o Ateste-Med antes servia para minimizar a fila, né? Hoje o Ateste-Med não tem tido essa finalidade, porque quando a concessão do Ateste-Med é só de 60 dias, então muitos têm que fazer a perícia presencial, né? Então, mudou bastante. O Ateste-Med chegava a ser 6 meses. Então, se o benefício era concedido por 6 meses, o segurado não tinha necessidade de comparecer a uma perícia presencial durante 6 meses. Então, não teria uma fila aí de espera, né? No momento aí da análise do benefício, era verificado através da inteligência artificial os requisitos do ateste médico, né, do atestado médico, para ver se havia ou não deficiência, se havia ou não incapacidade e qual o tempo de incapacidade. Então, isso foi fazendo com que essas mudanças fossem aumentando a fila, né? E aí também tem a questão da falta de médicos peritos, né? A gente tem essa deficiência, por mais que tenha tido concursos e por mais que a gente tenha aí tido algumas nomeações recentes, ainda a demora é muito grande. Ô, doutor, e não teve aquele programa dentro do Ministério para tentar acelerar os processos, inclusive com bonificação para os servidores? Isso não causou nenhum efeito prático? Tem. E para mim causa até. Tem os mutirões nos benefícios assistenciais, por exemplo, mas se a gente tem tido aí análise, revisões, né, manutenções indevidas, fraudes, combates, então é uma coisa que nunca tem fim, né? Esse combate. A melhora é pequena comparado com o tamanho do trabalho. É verdade. Falta gente, então. Faltam braços. Com certeza falta. Além dos peritos, o senhor acha que servidores também da burocracia interna do INSS? Também falta servidores, porque nós estamos caminhando hoje para um atendimento online. Uhum. Nós não vemos aquela fila de maneira física. Então, isso faz com que, né, a coisa se arraste mais. E ainda assim, a gente tem os recursos, né, administrativos. Nos recursos administrativos também, a gente tinha uma demora muito grande no julgamento dos recursos, que muitas vezes demorava de 2 a 3 anos para o julgamento dos recursos. Hoje a coisa mudou. Hoje o Conselho de Recursos está sendo bem melhor, está sendo mais ágil, mas a gente tem muitos problemas a enfrentar no dia a dia da advocacia previdenciária, no enfrentamento também da busca da manutenção dos benefícios, né, e dos benefícios principalmente de incapacidade, no momento também que a gente vê a população adoecendo bastante e com muitas doenças psíquicas, né? A gente trouxe também uma informação divulgada pelo próprio Ministério, que foi identificada uma suposta fraude da empresa responsável, uma das responsável pelo 135, né, que é o canal de contato direto ali do segurado com o INSS, que essa empresa supostamente estaria manipulando dados para benefício de contrato, né, porque ela recebe por produtividade, enfim, pela resposta positiva, o feedback positivo do segurado, e que isso estaria sendo manipulado, e algumas punições foram aplicadas pelo INSS por essa suposta fraude. O senhor tem recebido muita queixa desse 135? De fato, ele é resolutivo ou é mais uma etapa burocrática que não chega para lugar nenhum? Veja, no escritório, normalmente, nós é quem fazemos os requerimentos. Então, a gente acaba não tendo muito contato diretamente com o 135, né? Mas o segurado, que não tem advogado, que faz o requerimento sozinho, ele tem esse acesso, né? Qual é o problema maior que eu visualizo? Uhum. São as informações que muitas vezes são incompletas, né, sem conhecimento técnico, né, sem a agilidade de um profissional que pode fazer o requerimento, que pode juntar uma petição, que vai ter ali uma expertise melhor, né, que vai conhecer a situação de um caso concreto e individualizar ele, né, e ter esse trato, né, porque tudo somos pessoas, são seres humanos em busca de benefícios de natureza social, né, da dignidade. Então, quando a gente fala de direito previdenciário, de direito social, a gente fala muito de dignidade, e a questão financeira tem a ver com o mínimo existencial.
Doutor Nemésio, queria aproveitar também esses últimos minutos da nossa conversa para falar aos microempreendedores individuais. A gente tem visto aí a informação de que tem crescido a abertura de empresas no Brasil inteiro, em Pernambuco, em Caruaru. Mas muitas dessas empresas, na verdade, são microempreendedores individuais. Empreendedores que estão abrindo ali a seu regimento jurídico, né? Agora são pessoas jurídicas. Essas pessoas pagam INSS também. Só que elas não entendem como é que isso funciona. Essa contribuição até aumentou agora para R$ 81,05. A pessoa está pagando pelo quê? O microempreendedor está pagando pelo quê? Que tipo de aposentadoria ele vai ter direito se ele pagar esse valor de R$ 81,05? Essa pergunta é bem interessante, Vitor, porque a gente tem que pensar aqui. Tem o contribuinte individual, tem o contribuinte facultativo, tem o MEI e tem aquele também de baixa renda que pode fazer as contribuições, né? O de baixa renda tem que estar inscrito no CAD único, né? Essa inscrição tem que estar sempre atualizada para poder justamente ter acesso a benefícios como incapacidade temporária ou definitiva, aposentadoria por idade, né? Já que não tem aposentadoria por tempo de contribuição mais. E o MEI, ele vai ter direito aos mesmos benefícios, né? Inclusive pensão por morte, auxílio reclusão. Porém, qual é o problema aqui? Nós estamos falando de um benefício de um salário mínimo apenas, né? É diferente de dizer, eu sou advogado, tenho minha empresa constituída e estou fazendo recolhimento no teto da Previdência Social. Qual é o teto atualmente da Previdência Social? R$ 8.520 e poucos reais. Então, se eu contribuo em cima do teto, eu tenho que contribuir 20% como contribuinte individual. Essa do MEI é 5%, é isso? 5% somente. Então, ele só vai ter direito aí a um salário mínimo. E isso é por idade, não é por tempo de contribuição, não é isso? Exatamente, só por idade. Então, só homem 65 e mulher 62, né? O que não tivemos de mudança foi as questões dos benefícios de natureza rural, né? Esses a gente mantém aí 55 para a mulher e 60 para o homem, tendo que comprovar a atividade em regime de economia familiar e em regime de subsistência. E se a pessoa que está nos ouvindo agora é MEI, teve essa informação, não, mas eu não quero essa previdência, esse regime de previdência, eu quero contribuir para ganhar mais. O que ele tem que fazer? É importante também ir atrás do contador, que é o responsável pela empresa. Lembrando que se ele deixar de contribuir, pode ter a inscrição no nome da dívida pública, né? Ele vai ser devedor no momento que ele parar de contribuir. Mas se ele quer ter direito a um benefício maior de natureza previdenciária, ele vai ter que contribuir, ou como autônomo, ou ter outra modalidade empresarial. Então, aí ele procura um contador, que o contador vai orientar no sentido melhor para ele. Doutor Nemésio Vasconcelos, advogado previdenciarista, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Doutor Nemésio, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Parabenizo também a rádio, né, que para mim é aquela que está sempre trazendo informações atuais, importantes e com esses debates tão ricos para a população. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E agradecemos também a você que esteve conosco aqui no Manhã Cidade desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e continue conosco.